E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar as aulas, né, da melhor forma possível, dentro das limitações da aula remota. Mas espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, né? Alguns de vocês eu sei que estão acompanhando na medida do possível, né? Que entre em contato. Outros eu não sei, mas eu espero que vocês estejam. Espero que seja tudo bem, né? Se vocês estiverem com dúvidas, se tiver alguma parte do assunto que vocês estão com dificuldade, se vocês não estão conseguindo compreender alguma coisa, entre em contato comigo, certo? Gente? Pode mandar e-mail, mensagem no Instagram, a hora que vocês quiserem mandar. Obviamente eu não vou responder qualquer hora, né? Na hora que eu ver eu respondo. Mas eu respondo praticamente no mesmo dia. Só não vale mandar tipo 10 horas da noite, aí eu já não respondo não. Só respondo outro dia. Mas se vocês mandarem de manhã, de tarde, eu vou responder a vocês no meu dia. Qualquer dúvida, certo? Até a dúvida se eu devo continuar com minha plantação diária de cebola. Sim, deve. Eu quero ver essas. É a meta de 2020, é ver a plantação de cebola diária de todos vocês, certo? Nas últimas aulas a gente concluiu, né, essa parte do assunto que se referia ao sistema digestório, né? Então falamos lá de nutrição, o que era nutrição, o que são os alimentos, quais são os principais nutrientes. Então falamos lá dos carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais, vitaminas, fibras e por aí vai. Vimos o que é o processo de digestão, né? Aquele mecanismo de quebra dos nutrientes em partes menores para que nossas células possam absorvê-los. Entendemos porque a água não é um nutriente, apesar de ser fundamental para os seres vivos. A maior parte das reações químicas no nosso corpo ocorre em meio aquoso, ou seja, ocorre na presença de água. Vimos o que é a digestão, a diferença de digestão mecânica e química. Falamos sobre balanço energético, né, calorias, balanço nutricional, a importância de se alimentar bem. E vimos também o sistema digestório propriamente dito. Então vimos as estruturas que compõem o tubo digestório, né? Desde seu início na boca, os dentes, a língua, a faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, separado lá do duodeno, jejum, intestino grosso, reto, ânus, acabou. Certo? Aí vimos cada função de cada uma dessas estruturas, quais atuam na digestão de quê, se é digestão mecânica, se é digestão química. Vimos a parte onde ocorre a absorção dos nutrientes. Falamos sobre os órgãos e glândulas anexas ao sistema digestório, que são aquelas estruturas que não fazem parte do sistema digestório, do tubo digestório, mas são anexos, né? Atuam no funcionamento dessas estruturas. E vimos cada uma dessas coisinhas e fechamos o sistema digestório. Na aula de hoje a gente vai iniciar conversando sobre o próximo sistema do corpo humano. Então já superamos o sistema reprodutor, que é aquele... desculpe, é alergia, né? Corona não. Que é aquele sistema que foi mais longo, né? Que vocês viram lá na prova vocês fizeram lá na prova da primeira unidade. Na segunda unidade também vai ser sistema reprodutor, né? A parte que a gente não cobrei ainda, né? Que é formação de gêmeos, fecundação, né? Desses embrionários, parto, todas essas coisas. E falta também que ainda vai estar que é a segunda unidade, que é a parte de doenças sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos. Sistema digestório a gente vai ver agora na terceira unidade, né? Porque o assunto está mais adiantado. Mas a parte de digestória, aqui a gente já está vendo assunto que é mais para frente, né? Mas como os vídeos ficam salvos, né? Na época do simulado da segunda unidade, é só vocês voltarem e assistir os vídeos que passaram, como forma de revisar, ou entrar em contato comigo que eu ajudo vocês da mesma forma. Então vamos começar a falar agora do próximo sistema, né, do corpo humano, que é o sistema respiratório, né? Então, para que os seres vivos respiram? Os seres vivos eles respiram para produzir energia, ou seja, todo o mecanismo, toda a estrutura do sistema respiratório é um sistema que visa a captação de oxigênio, certo? Para que nossas células consigam produzir energia a partir do oxigênio.
Então a que a gente chama de respiração pulmonar sistêmica é todo o sistema e todo o mecanismo que serve para que a gente consiga absorver o oxigênio do ar, levar esse oxigênio para as células, que aí já é no papel da respiração, do sistema respiratório, né? Papel do sistema cardiovascular, que a gente vai ver depois do sistema respiratório. E o objetivo é que esse oxigênio chegue até as células do nosso corpo e nossas células consigam produzir energia. Produzir essa energia junto com a glicose que a gente conseguiu a partir do processo de digestão. Então, o processo de quebra lá do carboidrato para que nossas células utilizem a glicose para produzir energia, e essa energia ela é produzida com a captação do oxigênio. Então, as nossas células, a parte do processo que a gente chama de respiração celular, que acontece em algumas organelas nas nossas células, que são as mitocôndrias, elas pegam glicose, pegam oxigênio e produzem energia química para as células conseguirem desempenhar os seus papéis, certo? E esse processo ele acontece graças a isso. Então, a gente produz energia no nosso corpo graças à glicose que a gente consegue dos carboidratos na nossa alimentação e a partir da ação do sistema digestório e em conjunto com o oxigênio que a gente captura do ar a partir do nosso sistema respiratório. Como produto dessa respiração, a gente produz a energia química que nossas células vão utilizar, mas a gente também produz o gás carbônico, e o gás carbônico ele não interessa no nosso corpo. Então o sistema respiratório ele vai funcionar como um mecanismo de captura de oxigênio para produzir energia e também, ao mesmo tempo, de eliminação do gás carbônico que não nos interessa. Então nosso sistema respiratório, o nosso processo de respiração pulmonar, ela vai atuar justamente nesse sentido, ou seja, para realizar o que a gente chama de trocas gasosas, ou seja, entrada de oxigênio e saída do gás carbônico do nosso organismo. Então, o sistema respiratório funciona e serve para realizar as trocas gasosas e, ao mesmo tempo, ele serve para... Não, ele só serve para isso, para fazer as trocas gasosas. Mas nas células, ele serve para produzir energia. Ou seja, esse oxigênio que a gente captura vai servir para a produção de energia e fazer com que o nosso corpo funcione e fazer com que a gente com que nos mantenhamos vivos, certo? Todo ser vivo respira com o uso de oxigênio? Não. Nem todo ser vivo ele respira utilizando oxigênio, certo? Tem alguns seres vivos que fazem sua respiração, ou seja, que produzem energia sem utilizar oxigênio, como é o caso de alguns micro-organismos, né, algumas bactérias, por exemplo, fazem isso no nosso corpo, na ausência de oxigênio, nos nossos músculos. As nossas células produzem energia, ou seja, respiram sem oxigênio, que o excesso disso é o que causa as câimbras que a gente sente nos músculos, né? Mas boa parte dos seres vivos eles utilizam oxigênio para sua respiração, ou seja, eles capturam oxigênio para produzir energia nas suas células. Nem todos os seres vivos, nem todos os animais, né, fazem isso da mesma forma, nas plantas. As plantas elas obtêm oxigênio a partir das folhas, né, a partir de estruturas que a gente chama de estômatos, aberturas que elas têm nas folhas, e elas conseguem capturar gás carbônico, né, e o oxigênio que elas consomem são parte do oxigênio que elas produzem na fotossíntese, fica retido lá nas folhas e elas vão consumindo eles e distribuindo esse próprio oxigênio, né? E boa parte do oxigênio ela manda para a atmosfera. Mas o oxigênio que ela respira é o próprio oxigênio que ela produz na fotossíntese. Mas ela produz muito mais oxigênio do que ela consome. Por isso que a gente tem a renovação de oxigênio. Mas a gente tem, por exemplo, algumas formas diferentes de capturar o oxigênio no ar. O mecanismo de respiração, de produção de energia nas células, é bastante similar em todos os animais, né? Pode dizer que é igual, né? Já que a organela, o órgãozinho da célula que vai fazer esse processo, que são as mitocôndrias, ela está presente na célula de todos os animais. Então o mecanismo de produção de energia propriamente dito dentro das células vai acontecer da mesma forma. Mas os animais, por exemplo, eles têm formas diferentes de capturar o oxigênio do ar, o oxigênio atmosférico. Né? Por exemplo, lá em cima na esquerda a gente tem o caso tem uma minhoquinha, né? A minhoca tá lá, se vê tegumento é a pele dela, né? A minhoca ela faz uma respiração que a gente chama de respiração através da pele, que a gente chama de respiração cutânea, ou seja, o oxigênio entra no corpo dela via pele, certo? As trocas gasosas, então o oxigênio entra e o gás carbônico sai através da pele dela. Então próximo da pele dela tem muitos vasos sanguíneos e a pele dela geralmente é bastante úmida e ela faz essa troca dos gases a partir da pele, certo? O sapo também é assim, sapo rampererico, por isso que ele é tão úmido, viscoso. Quem já pegou um sapo caiu na cara,
sendo que ele é bem úmido, porque o sapo ele também faz essas trocas gasosas cutâneas, a parte da pele. Não só a parte da pele, né? O sapo também tem pulmão, mas o pulmão dele não é tão eficiente, então além de fazer a respiração pulmonar, ele também faz a respiração cutânea, ou seja, a respiração através da pele, certo? Então esse é um caso, por exemplo, tem um caso também os peixes eles fazem respiração a parte de brânquias, né? São essas estruturas que ficam aqui próximo da cabeça deles. As brânquias elas vão fazer as trocas gasosas, só que as brânquias elas são mecanismos que elas absorvem o oxigênio na água, ou seja, as brânquias elas não conseguem capturar o oxigênio que está dissolvido no ar. Ela só dissolve o oxigênio que ela só absorve o oxigênio que está dissolvido na água, por exemplo. Então, os peixes fazem isso, né? Tem alguns anfíbios também que têm brânquias que fazem isso. Temos no caso dos insetos lá do outro lado, que eles fazem a parte de estruturas que eles têm que saem na pele deles, que são traqueias, né? Que são pequenas aberturas na pele, que funcionam como esses vasos, né? Então elas emergem em vários pontos da pele dele e fazem as trocas gasosas. Não é uma troca gasosa através da pele, é através das traqueias. Essas traqueias elas fazem aberturas na pele desses animais e fazem as trocas gasosas. Como também é o caso, e também tem um caso aqui do nosso cachorrito aqui, que faz as trocas gasosas a parte dos pulmões. Então os pulmões vão ser responsáveis por, ou seja, fazer respiração pulmonar. Né? Então os mamíferos, no nosso caso, né, aves, os répteis também fazem respiração a parte de pulmões. Os anfíbios intercalam, né? Parte é pelos pulmõezinhos dele e parte é através da pele. Né? Então os seres vivos têm vários mecanismos diferentes de captar o oxigênio e liberar o gás carbônico, ou seja, de realizar as trocas gasosas, tem várias formas diferentes. E a gente vai entrar especificamente justamente na respiração aqui do exemplo do cachorrito, mas no caso do nosso exemplo dos mamíferos, no caso do nosso corpo, que está estudando o corpo humano. Né? Então temos aqui a morfologia ou a anatomia, né, do sistema respiratório, todas as estruturazinhas do sistema respiratório. A gente pode separar o sistema respiratório em duas partes. Né? As vias respiratórias, que são todas as estruturas, desde as vias aéreas, né, que são essa região aqui do nosso rosto, né, nariz, boca, então as vias respiratórias, e a via pulmonar. Então ele separa o pulmão das outras estruturas, certo? Então todas as estruturas que não são pulmão, que não estão dentro dos pulmões, a gente chama de vias respiratórias. E a via pulmonar são o que formam os pulmões e tudo que está dentro dos pulmões, que são dois pulmões, porque eu estou falando de pulmões, tem o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Note que eu não cheguei a falar para vocês, quando eu estava falando sobre o sistema respiratório, ou sistema digestório, mas vocês observam, a gente fala de esquerdo ou direito, não é o esquerdo direito que a gente está olhando, é sempre o esquerdo direito do corpo anatômico, certo? Então, o pulmão esquerdo é o que a gente está olhando, é da nossa direita, de quem está observando, é porque a câmera inverte os braços. Então, quando eu falo pulmão esquerdo, é o pulmão direito que a gente está olhando, certo? Sempre que a gente fala dos lados, esquerdo e direito, quando a gente está estudando a morfologia, a anatomia do corpo, é sempre o esquerdo e direito do corpo, certo? Da peça. Então o pulmão esquerdo é o pulmão esquerdo da figura, que é esse aqui que está próximo aqui onde eu estou apontando. O pulmão direito é o que está lá do outro lado, certo? Então é como se você estivesse deitado e olhando, ou seja, quando você está olhando a foto. Então quando eu falo pulmão esquerdo, é o esquerdo nessa figura aqui, no esquerdo dele, aqui nesse bracinho que está perto de mim. O direito é no outro lado, certo? Então quando eu falo esse pulmão esquerdo, é o da direita que você está olhando, e o direito é o da esquerda que você está olhando. É a sua direita, né? O pulmão esquerdo é na sua direita e o pulmão direito é na sua esquerda. Mas é o esquerdo na peça e o direito da peça, certo? É o dele, não o seu. Não é o lado que você está olhando, é o lado do corpinho aqui da imagem, certo? Então, então as vias aéreas elas vão ser formadas, né, por essas estruturas. A cavidade nasal, né, a narina, a epiglote, que a gente já falou, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios primários, pronto. E as vias pulmonares são os dois pulmões e tudo que está dentro dos dois pulmões, que eu vou falar daqui a pouco. Vamos começar do começo.
Então a cavidade, então o ar ele vai entrar por onde? Então vamos fazer aqui, vamos começar como se o ar estivesse entrando no nosso corpo. O ar ele pode entrar de duas formas no nosso corpo, certo? O ideal que ele entre é como a figura está mostrando aí, via narina, ou seja, que o ar entre, que a gente inspira, ou seja, que o ar entre no nosso corpo pelo nariz. O ar pode entrar por nossa boca? Pode entrar por nossa boca. Tem algum problema grave disso? Não, não tem. Mas o ideal é que o ar entre primeiro por nossas narinas, que são as aberturas do nariz aqui, mas ele pode entrar pela boca também. Porque é fundamental que no processo de inspiração, de entrada do ar, ele entre por nossa boca, ou ele entre pelo nosso nariz. Nas nossas narinas, a gente tem a produção na interna, aqui na região da mucosa nasal, interna do nariz, a gente tem a produção de uma mucosa, que às vezes quando a gente está com alergia fica escorrendo, né? No meu caso, quase sempre. Quando a gente fica gripado também, né? Na nossa narina, a gente tem, que é essa parte desses canais que entram aqui no nosso nariz, a gente tem a produção de mucosa e a gente tem esses pelinhos dentro do nariz. Para que serve essa mucosa nasal e esses pelinhos? Eles servem para filtrar o ar, ou seja, as impurezas, então os resíduos sólidos que estão misturados com o ar, às vezes micro-organismos que estão misturados no ar, eles ficam presos nesses pelinhos e nessa mucosa nasal. Então, inspirar, ou seja, a entrada do ar pelo nariz, ela é importante por quê? Porque ela filtra o ar. É por isso que forma a meleca no nosso nariz. A meleca são essas impurezas que estão no ar, que ficam presas pela mucosa e por esses pelinhos do nariz. Por isso que é fundamental, você tem gente que raspa os pelos do nariz, isso é péssimo porque os pelos do nariz eles filtram o ar. Se você raspa os pelos, você perde essa capacidade de filtração, certo? Então, quando você inspira pela boca, quando o ar entra pela boca, ele não é filtrado. Então você entra o ar pela sua boca assim que ele seja filtrado, certo? Então isso é um problema. Então, por isso que é fundamental inspirar pelo nariz, ou seja, o ar entrar pelo nariz, porque primeiro ele entra pela narina, onde vai ter essa mucosa e esses pelinhos que vão filtrar o ar, reter as impurezas. E quando ele passa pela narina, ele entra nessa estrutura que estou vendo lá em cima, que chama de cavidade nasal, que é um espaço que tem aqui por dentro essa região do nariz. O que tem nessa cavidade nasal? Essa cavidade nasal, ela é extremamente vascularizada, ou seja, ela tem a presença de muitos vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos, o que eles fazem? Eles aquecem o ar, ou seja, eles fazem com que esse ar que entra no nosso corpo, ele fique na temperatura interna do nosso corpo. Ah, professor, mas aqui fora está quente, qual a diferença? Nosso corpo ele tem uma temperatura na faixa dos 36,5 a 37,5 graus Celsius, certo? Aqui fora, nosso ar pode estar a 30 graus. 32 graus, que é quente, né? Dá a sensação de calor na gente. Só que mesmo assim é uma temperatura que é mais baixa do que a temperatura interna do nosso corpo. Então o que acontece? A gente inspira esse ar externo que está a 30 graus e quando ele entra pela cavidade nasal, ele passa para a temperatura interna do nosso corpo, o que torna mais eficiente as trocas gasosas. Então as trocas gasosas serão mais eficientes com o ar na temperatura interna do nosso corpo, certo? E com esse equilíbrio. Então quando você respira, inspira pela boca, quando o ar entra pela boca, o que acontece? Ele não é filtrado e ele não é aquecido, certo? E ele não ser filtrado e não ser aquecido, a gente pode ter alguns problemas, como entrar micro-organismos e causar alguma doença, ou as trocas gasosas não são tão eficientes por causa da temperatura desse ar. Então, a inspiração, ou seja, a entrada de ar pelo nariz é fundamental, porque ela vai filtrar o ar nas narinas e vai aquecer o ar na cavidade nasal, certo? Passando dessas regiões aéreas, nossas vias respiratórias, o ar ele vai descer por essa primeira porção aqui, que é a faringe. Lembra lá que a faringe também que é esse começo aqui nossa, dentro da garganta, né? Que ela também é do sistema digestório, né? Então o bolo alimentar ele sai da boca, passava pela faringe. A diferença é que o bolo alimentar passava pela faringe e descia para o esôfago. Na respiração, o ar ele vai da faringe, ele vai entrar para a laringe, que é essa porção na frente da faringe, que é essa parte que entopa aqui no pescoço. Isso aqui que a gente está topando aqui é a laringe, certo? Ele passa via epiglote. Então quando a gente inspira, a epiglote abre e o ar ele desce para a laringe, certo? Então o ar descendo para a laringe, aqui na laringe, que esse comecinho aqui, que está bem em frente à faringe, que a gente consegue topar aqui, é onde a gente vai ter as pregas vocais, as cordas vocais.
aquelas cordinhas que vibram, a gente emite sons e o que possibilita a gente falar, né? Junto com o movimento da respiração, o movimento da língua e o movimento da nossa boca para modular os sons. Então na laringe aqui a gente vai ter as nossas cordinhas vocais, certo? Então o ar passa pela laringe e ele desce para esse tubozão que a gente topa aqui, que é a traqueia. Então a traqueia ela desce até aqui, até a bifurcação de entrada nos pulmões, certo? Então a traqueia é esse tubo cartilaginoso que, se vocês passarem o dedo, vocês sentem vários anéisinhos. Ela é formada por vários anéis, a traqueia. Qual a importância desses anéis da traqueia? Eles são importantes para quê? Com a pressão de entrada e saída do ar, ele é formado por esses anéis para que a traqueia não se feche com a pressão da passagem do ar. É que nem um canudo. Vocês já tomaram suco ou refrigerante no canudo. Se vocês puxarem o ar com muita força, o que acontece com o canudo? O canudo se fecha. Então esses anéis cartilaginosos que tem na traqueia, eles servem para impedir que a traqueia se feche com a pressão de passagem do ar. Por isso que aqueles canudos que tem aquelas dobrinhas daqueles anéisinhos, quando você puxa ele é mais difícil de fechar, porque esses anéisinhos, eles impedem que esse processo aconteça. A mesma coisa que quem tiver aspirador de pó em casa, como é o canudozinho do aspirador de pó, ele é formado por vários anéisinhos. Aí também chama de traqueia aquele tubo do aspirador de pó. Ele serve para isso, né? Porque a pressão quando o ar puxa no aspirador de pó, a pressão é muito grande e esses anéis eles impedem que a traqueia, o tubo do aspirador se feche. Então a traqueia é formada por vários desses anéisinhos, certo? E ela tem esses anéisinhos cartilaginosos para impedir que ela se feche. Então a traqueia ela vem até essa região central aqui das nossas costelas aqui, do nosso externo, que é esse osso aqui, e ela se divide. No momento que ela se divide em dois, forma o que a gente chama dos brônquios, ou brônquios primários. Então os brônquios eles se formam com a bifurcação da traqueia. Essa bifurcação, esse ponto que separa a traqueia em dois e forma os brônquios, a gente chama de carina. A carina é o ponto de bifurcação entre os brônquios. Então ele vai formar o brônquio primário, que é o primeiro brônquio esquerdo, e o direito. O esquerdo vai entrar no pulmão esquerdo e o direito vai entrar no pulmão direito. Então a gente vai ter esses dois pulmões, certo? O pulmão direito ele é maior do que o pulmão esquerdo, como vocês conseguem observar aqui na imagem. O pulmão esquerdo ele é um pouco menor do que o direito. Por que o pulmão esquerdo é menor que o direito? Porque o coração ele fica nessa parte esquerda do nosso corpo. Então o pulmão esquerdo é menor justamente por causa do espaço que o coração preenche, que é esse espaçozinho vazio que vocês podem ver aqui embaixo. Então o pulmão esquerdo é menor do que o direito. O direito é maior. Por quê? Porque no lado esquerdo a gente tem a posição do coração, por isso que o pulmão esquerdo é menor. Certo? O pulmão esquerdo e o direito, os pulmões, eles são revestidos por uma pele, que a gente chama de pleura, certo? E que forma essa estrutura interna que a gente chama de cavidade pleural. Então a pleura é como se fosse a pelezinha que reveste os pulmões, e a cavidade pleural é essa cavidade interna dentro dos pulmões, certo? Já vou falar sobre isso. Aqui abaixo dos pulmões a gente tem um músculo que a gente chama de diafragma. Esse músculozinho que tem uns 30 centímetros de diâmetro, ele fica bem abaixo aqui das nossas costelas, né, formando esse arco. O diafragma ele é um dos principais músculos que vão realizar os movimentos respiratórios. Ou seja, o diafragma ele tem a função de realizar os movimentos de inspiração e expiração, que a gente vai ver em aulas mais para frente. Certo? Então o diafragma, essa musculatura aí, o processo de contração e relaxamento dele vai estar associado aos movimentos respiratórios, que é a inspiração, de entrada de ar, né? E a expiração, que é o movimento de saída do ar. Certo? Professor, e quais são as funções de todas as estruturas? Conduzir o ar. O sistema respiratório é muito fácil. Qual é a função da faringe? Da respiração? Conduzir o ar. Da laringe? Conduzir o ar. Da traqueia? Conduzir o ar. Dos brônquios? Conduzir o ar. Certo? Da narina. Aí na narina, cavidade nasal, tem filtrar o ar, mas também conduz o ar, mas filtra o ar e aquece o ar. Certo? Então é bem fácil, porque todas as estruturas têm a mesma função. Conduzir o ar, conduzir o ar, conduzir o ar, conduzir o ar, conduzir o ar. Certo? Então essas são as estruturas das vias respiratórias. Vou falar agora do pulmão. Então a parte interna do pulmão, falei que a parte externa tem a pleura, que é a pele que reveste o pulmão, a cavidade pleural, que é o espaço interno do pulmão, e aqui a gente tem a estrutura interna do pulmão. Então lá em cima tem a laringe, acima da traqueia, vem a traqueia, ela se bifurca, né? Esse ponto de bifurcação é a carina, em brônquio primário,
nos brônquios, e esses brônquios eles vão se bifurcando em estruturas menores, brônquios primários, brônquios secundários, brônquios terciários, né? E os brônquios, quanto mais eles vão se dividindo, eles depois vão formar os mini brônquiozinhos que a gente chama de bronquíolos. Os bronquíolos são os bronquiosídeos. Então vai brônquio, bronquíolo. O bronquíolo é um brônquio pequeno. Então quando o brônquio ele vai se ramificando, ele forma os bronquíolos, que são os bronquiozinhos, os pequenos brônquios. Por isso que a gente chama às vezes de árvore respiratória. Porque quando a gente retira a pleura, a cavidade pleural do pulmão, ele fica parecendo os galhos de uma árvore. Ou seja, essas ramificações dos brônquios e dos bronquíolos, a gente chama de... por isso que às vezes chama de árvore respiratória, porque fica parecendo uma árvore realmente, né? Qual é a função dos brônquios e dos bronquíolos? Conduzir o ar para o interior do pulmão, ou conduzir o ar para a saída do pulmão, certo? Qual é a função de tudo? Conduzir o ar, conduzir o ar, conduzir o ar. Bem fácil, né? O que vocês precisam saber basicamente é a ordem, né? Narina, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueias, brônquios, bronquíolos, certo? E saber que os brônquios secundários, os brônquios estão dentro dos pulmões, essas coisas tem que saber. Então, o ar ele vai passando aí até chegar nos bronquíolos. Ao final dos bronquíolos, no final de cada bronquíolo, a gente tem uma estruturazinha, que aqui está grandona, né? Que a gente chama de alvéolos pulmonares. Então, ao final de cada bronquíolo, a gente vai ter estruturas dessas aqui, olha, esses sacos aqui, que a gente chama dos alvéolos pulmonares, certo? Então, ao final de cada bronquíolo, a gente tem alvéolos pulmonares. É aí, nos alvéolos pulmonares, que a gente tem as trocas gasosas, certo? Então, é aí que o oxigênio sai dos alvéolos e entra no sangue, e o gás carbônico sai do sangue e entra nos alvéolos. Então, qual é a função dos alvéolos pulmonares? Realizar as trocas gasosas, certo? Essa é a função dos alvéolos pulmonares. Então, quem realiza as trocas gasosas nos nossos pulmões são os alvéolos pulmonares, certo? Então, todas as estruturas que a gente tem aqui, morfológicas do sistema respiratório, elas servem para conduzir o ar até os alvéolos pulmonares. E eles sim é que vão realizar as trocas gasosas, ou seja, que vão passar o oxigênio para o sangue e vão pegar do sangue o gás carbônico para sair. Então a gente vai ter, no processo de entrada, a gente vai ter o ar entrando pelas narinas, sendo filtrados, passando pelas cavidades nasais, sendo aquecidos, desce pela faringe, entra pela passagem da epiglote, atinge a laringe, onde a gente vai ter a presença das pregas e cordas vocais. Esse ar passa pela traqueia, da traqueia ela se bifurca nos bronquíolos, dos bronquíolos ela passa para os bronquíolos internos dos pulmões, dos bronquíolos internos eles passam para os brônquios internos, eles passam para os bronquíolos. Ao final de cada bronquíolo a gente tem os alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares vai ocorrer o processo das trocas gasosas. Esse processo de trocas gasosas que acontece nos alvéolos, a gente também chama de hematose. A hematose é o processo de trocas gasosas entre os gases que estão presentes nos alvéolos pulmonares e os gases que estão presentes nos vasos sanguíneos, certo? Então, esse processo de troca entre o oxigênio passando dos alvéolos para os vasos sanguíneos e o gás carbônico saindo dos vasos sanguíneos e passando para os alvéolos pulmonares é o que a gente chama de um processo de hematose, certo? Então, se vocês encontrarem essa terminologia hematose, ela está se referindo ao processo de trocas gasosas. Professor, como é que acontece esse processo? A gente chega lá em uma aula mais para frente, certo? Eu explico um pouquinho disso, dos processos de troca dos gradientes, quando eu falar do processo de passagem para células e por aí vai, né? Mais para frente eu falo isso na próxima aula, não se preocupe não. Então, todas essas estruturas aqui do sistema respiratório elas vão estar atuando para que as trocas gasosas aconteçam, né? Ocorram. Qualquer tipo de obstrução que a gente tenha, então muitos problemas e muitas doenças respiratórias elas podem justamente atingir essas regiões aqui da árvore, dos brônquios e da árvore respiratória, né? Por exemplo, com a pessoa que tem asma, né, essas passagens dos brônquios e bronquíolos elas podem se obstruir pela concentração de líquidos. E aí o oxigênio, ele vai passar
com menos intensidade e menos quantidade. E a pessoa fica com aquela sensação de falta de ar, porque os seus brônquios e bronquíolos estão obstruídos por algum muco, algum líquido, né? Outras doenças também que atingem inflamações, né? Tuberculose, pneumonia, ela podem obstruir essas passagens dos brônquios e bronquíolos e impedir que o ar circule e aconteça a hematose, ou seja, as trocas gasosas nos alvéolos, né? Como também tem casos, por exemplo, de reações alérgicas em que a faringe e a laringe da pessoa se fecha, né? A passagem, que é um tubo, ele se incha e fecha e as trocas gasosas não acontecem. Aí muitas vezes a pessoa tem que fazer a traqueostomia, que é aquela cirurgiazinha que você faz um corte e uma abertura na traqueia e a pessoa faz respiração traqueal, né? Por essa estrutura aqui da traqueia, né? Vale ressaltar que no começo da aula eu falei sobre a traqueia dos insetos. A traqueia dos insetos não tem nada a ver com essa traqueia aí, certo? É completamente diferente. Não é como se eles tivessem traqueias, não. Eles têm as traqueias deles não são como quer dizer, que as traqueias dos insetos não são como a nossa traqueia. São estruturas completamente diferentes, apesar de ter o mesmo nome, certo? Então tá aí a parte de morfologia do sistema respiratório. Na próxima aula a gente discute um pouco sobre o controle da respiração, né? E os movimentos respiratórios. Então acho que na próxima aula eu boto movimentos respiratórios. Na aula seguinte a gente vê o controle da respiração e conversa um pouquinho sobre a hematose, certo? Então fique bem, se cuide, a gente se vê na próxima aula.